Você provavelmente acha que vive em plena modernidade, cercado de tecnologia, ciência e razão. Mas não vive. Toda manhã, você acorda e replica rituais de camponeses que temiam demônios noturnos. Você veste roupas segundo códigos de proteção espiritual. Você murmura bênçãos automáticas para selar almas que tentam escapar por narinas alheias. E faz tudo isso sem pestanejar, como se fosse natural, como se fizesse sentido. A verdade, você é um medieval disfarçado de contemporâneo. Suas manias, seus gestos supersticiosos, suas fobias sem explicação lógica, tudo isso vem direto da Idade Média, daquela época em que cada esquina escondia um demônio e cada objeto carregava poder mágico. Será que você sobreviveria um único dia naquele mundo sem enlouquecer de medo? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você acorda, ainda está escuro. O quarto cheira a mofo e palha velha, e seus olhos demoram a se ajustar à penumbra. Você se move devagar, sentindo o colchão de lã áspera arranhar sua pele através do tecido fino da camisa de dormir. E então, acontece. Você senta na cama pelo lado esquerdo. Apenas isso. Um movimento simples, automático, sem importância. Mas as mulheres que dividem o cômodo com você, porque privacidade não existe aqui, você dorme num salão comunal com outras 12 pessoas. Essas mulheres te olham com uma mistura de pena e repulsa. Você acabou de acordar pelo lado errado da cama. E isso não é uma expressão, é um diagnóstico. Na Idade Média, camas tinham lados. O lado direito era abençoado, protegido por anjos da guarda que montavam vigília durante as horas vulneráveis do sono. O lado esquerdo, esse pertencia aos demônios. Sério, a palavra latina para a esquerda é sinister, e não por acaso. Tudo que vinha da esquerda era sinistro, impuro, corrupto. Dormir virado para a esquerda significava abrir seu corpo adormecido para a invasão demoníaca. Acordar por esse lado era evidência de que você passou a noite sob influência maligna. E agora, pela manhã, você carrega essa mácula. As pessoas vão evitar te tocar, vão se afastar quando você passar, porque você está contaminado por forças que ninguém consegue ver, mas todos sabem que existem. Você tenta explicar que foi só um movimento inconsciente, que não significa nada, que você não acredita em demônios noturnos, mas isso piora tudo. Não acreditar é heresia, é negar a ordem natural do cosmos, é colocar sua arrogância individual acima de séculos de sabedoria coletiva. Então você aprende rápido. Sempre saia da cama pelo lado direito. Sempre. Mesmo que o móvel esteja encostado na parede e você precise escalar por cima de 3 pessoas adormecidas. Porque a alternativa é carregar má sorte por 24 horas completas. E a coisa absurda, você ainda faz isso. Não conscientemente, claro. Mas quando acorda irritado, quando o dia inteiro desanda sem razão aparente, você diz, acordei com o pé esquerdo hoje. Você replica a crença medieval de que existe um lado certo e um lado errado para começar o dia. Você mantém viva uma superstição sobre demônios que supostamente não existem mais. Porque ninguém nunca te explicou de onde vem essa expressão. Ninguém te contou que você está repetindo o medo de camponeses ansiosos que dormiam em colchões de palha infestados de pulgas, aterrorizados pela ideia de que criaturas invisíveis disputavam suas almas todas as noites. A cama medieval era um campo de batalha espiritual, não um lugar de descanso, um território contestado. Você não simplesmente dormia. Você entrava em estado de vulnerabilidade máxima, onde sua alma ficava solta, meio desconectada do corpo, propensa a ser roubada por entidades famintas. Por isso existiam tantos rituais.
Rezar antes de dormir não era opcional, era escudo protetor. Deixar sapatos virados para a porta era convidar espíritos malignos. Dormir com espelho no quarto era abrir portal. E acordar pelo lado errado era prova de que você falhou em se proteger adequadamente. Hoje você vira para o lado na cama sem pensar duas vezes. Você estica o braço para desligar o despertador e o gesto é tão automático que você nem registra por qual lado saiu do colchão. Mas quando o café derrama, quando você perde o ônibus, quando o chefe te olha torto sem motivo, lá está a explicação pronta: dia ruim. Acordou do lado errado. E todo mundo entende, todo mundo concorda, porque todo mundo ainda acredita, mesmo sem saber, que existem forças invisíveis que determinam a qualidade das próximas horas, baseadas em qual lado do corpo você usou para se levantar. A Idade Média nunca acabou. Ela só se disfarçou de modernidade. Você carrega os medos deles, as superstições deles, os rituais de proteção deles, e faz isso enquanto scrolls no celular, enquanto toma café orgânico, enquanto se considera uma pessoa racional e bem informada. Mas basta um dia começar mal para você invocar demônios noturnos sem nem perceber. Basta acordar irritado para você culpar o lado da cama, como se colchões tivessem polaridade moral, como se o universo realmente se importasse com qual perna você usou primeiro para pisar no chão frio do quarto. E o mais estranho, funciona. Não porque demônios existam, mas porque você acredita. Porque quando você acorda do lado errado, você já está programado para interpretar cada contratempo como confirmação. O viés cognitivo faz o trabalho que os demônios medievais faziam. Você cria sua própria maldição matinal. Você performa o papel de pessoa amaldiçoada. E ao final do dia, quando tudo deu errado mesmo, você balança a cabeça e pensa: eu sabia. Acordei do lado errado da cama. Vitorioso na sua própria profecia autorrealizável. Medieval até o osso. Você está num casamento. O salão da igreja cheira a incenso velho e flores murchas que tentam disfarçar o fedor de corpos suados. Não existe ventilação adequada e há 100 pessoas espremidas em bancos de madeira que rangem a cada movimento. Você observa o noivo se aproximar do altar e ele veste preto, completamente preto. Túnica preta, chapéu preto, até as botas são tingidas de negro. E isso não é luto. Isso é estratégia militar espiritual. Na Idade Média, casamentos eram eventos de altíssimo risco paranormal. Pense bem, você está declarando amor eterno, comprometendo sua alma com outra pessoa, na frente de testemunhas divinas e humanas. Você está mudando seu status cósmico, e toda mudança de status atrai atenção indesejada. Demônios adoram casamentos. Espíritos invejosos se reúnem como moscas em carne podre. Fadas maliciosas espreitam nas sombras, esperando a chance de amaldiçoar a união. Então, o noivo se veste de preto para se tornar invisível. Não literalmente invisível, mas espiritualmente camuflado. O preto absorve energia, confunde entidades, dificulta a identificação. Se você é o noivo e está coberto de negro, os demônios não conseguem ter certeza de que você é o alvo principal. Eles ficam confusos, hesitam. E nessa hesitação o padre conclui a cerimônia e você escapa com a alma intacta e o casamento validado. É por isso que padrinhos existem. Não para segurar alianças ou fazer discursos emocionantes. Padrinhos são iscas, decoys humanos. Eles se vestem parecido com o noivo para dividir a atenção demoníaca. Quanto mais homens de preto no altar, mais difícil para as forças malignas identificarem quem é o verdadeiro alvo. E a noiva? A noiva é o oposto tático. Ela se veste de branco puro, brilhante, impossível de ignorar. Ela é farol espiritual. Ela atrai toda a atenção, todos os olhares, todas as energias, boas e ruins. A noiva medieval era sacrifício decorativo.
Ela se oferecia como alvo óbvio, enquanto o noivo completava o ritual em relativa segurança. Romântico, não é? Você coloca a mulher que supostamente ama para servir de para-raios paranormal enquanto você se esconde em camuflagem escura. Hoje você vai a casamentos e nem questiona. O noivo de terno escuro, gravata séria, postura formal. A noiva de vestido branco volumoso, véu delicado, toda a atenção concentrada nela. E você acha que isso é sobre estética, sobre tradição bonita, sobre simbolismo de pureza e sobriedade. Mas não é. É sobre demonologia prática. É sobre táticas de sobrevivência espiritual desenvolvidas em uma época onde casamentos tinham taxa de maldição assustadoramente alta. Porque casamentos medievais eram perigosos de verdade. Não no sentido de, ai, espero que dê tudo certo. No sentido de, estatisticamente, alguém vai morrer nos próximos 6 meses e vamos culpar bruxaria. A taxa de mortalidade infantil era absurda. Doenças inexplicáveis devastavam famílias inteiras. Colheitas falhavam. Gado morria sem motivo aparente. E quando essas tragédias aconteciam logo após um casamento, a conclusão era óbvia. O casamento foi amaldiçoado. Alguém falhou nos rituais de proteção. Alguém não se vestiu adequadamente. Alguém permitiu que entidades malignas testemunhassem os votos e agora a família inteira paga o preço. Então, você aprende rápido. Você segue o protocolo. O noivo se veste de preto, cercado de outros homens de preto. A noiva se veste de branco, sozinha, exposta, oferecida. E você torce para que os demônios sejam burros o suficiente para morder a isca errada, para que eles ataquem a noiva enquanto o noivo completa o ritual, para que no final ambos escapem vivos e o casamento seja considerado bem-sucedido. E funciona, ou pelo menos parece funcionar, porque quando um casamento medieval corria bem, quando o casal sobrevivia o primeiro ano sem tragédias, as pessoas diziam: viram? O preto funcionou, o branco distraiu, os rituais nos protegeram. E quando casamentos terminavam em desastre, quando esposas morriam no parto ou maridos caíam doentes misteriosamente, as pessoas diziam: viram? Alguém errou no protocolo, alguém não seguiu as regras, alguém deixou os demônios entrarem. Era sistema à prova de falhas lógicas. Funcionava quando funcionava, e quando falhava, a culpa era da execução imperfeita, nunca da teoria em si. Você está no casamento do seu melhor amigo. Século XXI. Salão climatizado, flores caras, buffet vegano. O noivo entra de smoking preto, rodeado de padrinhos de smokings pretos. A noiva entra de vestido branco, custom made, sozinha sob os holofotes, todas as câmeras apontadas para ela. E você acha que isso é sobre elegância, sobre convenção social inofensiva. Mas olhe bem, olhe para a coreografia, olhe para quem se esconde e quem se expõe. Olhe para quem carrega a vulnerabilidade e quem se protege com discrição escura. Os demônios medievais sumiram, ou pelo menos paramos de acreditar neles oficialmente. Mas mantivemos todos os protocolos antidemônio intactos, mantivemos o código de vestimenta protetora, mantivemos a hierarquia de exposição. E fazemos isso com orgulho, com emoção, com lágrimas nos olhos, como se estivéssemos participando de algo lindo e significativo, quando, na verdade, estamos performando um ritual de camuflagem espiritual desenvolvido por pessoas aterrorizadas que acreditavam que o mundo invisível estava constantemente tentando destruir suas vidas. E talvez eles estivessem certos, não sobre demônios literais, mas sobre o fato de que casamentos são eventos de risco. Que unir duas vidas é complicado, perigoso, cheio de potencial para desastre. Que talvez seja útil ter protocolos, rituais, estruturas que nos guiem através do processo. Mesmo que esses protocolos tenham sido originalmente desenhados para confundir entidades que não existem, porque o ritual em si tem poder,
A roupa tem poder, a performance tem poder. Não poder mágico, mas poder psicológico, poder social. Poder de transformar dois indivíduos nervosos em uma unidade casada reconhecida pela comunidade. Então, você veste o terno preto, você caminha até o altar, você segue o script medieval sem questionar. E quando dá certo, quando o casamento funciona, quando os anos passam e vocês permanecem juntos, você nunca para pensar que talvez, só talvez, você deva agradecer aos camponeses medievais apavorados que desenvolveram esse sistema de proteção elaborado, que criaram essa dança de luz e sombra, de exposição e camuflagem, de sacrifício feminino e segurança masculina, que transformaram o ato de se casar em operação tática contra forças invisíveis. E você replica tudo, cada detalhe, cada nuance, sem fazer a menor ideia do porquê. Você está contando uma história boa. Finalmente conseguiu aquele emprego que queria, ou o apartamento perfeito apareceu no seu orçamento, ou o exame médico voltou limpo depois de semanas de ansiedade. Você está feliz, aliviado, compartilhando sua sorte com quem está por perto. E então, no meio da frase, quase sem pensar, sua mão se estende e bate 3 vezes na mesa de madeira. Toque, toque, toque. Rápido, instintivo, como respirar. E você nem sabe por que fez isso. Só sabe que precisava fazer. Que falar de boa sorte em voz alta sem bater na madeira é tentar o destino. É convidar o azar. É perigoso. Bem-vindo ao século XIII. Você acabou de participar de um ritual pagão de adoração a espíritos arbóreos. Parabéns. Na Idade Média, antes do cristianismo dominar completamente a Europa, as pessoas acreditavam que árvores eram habitadas. Não metaforicamente, literalmente habitadas. Cada carvalho, cada salgueiro, cada freixo antigo servia de lar para criaturas espirituais que existiam entre o mundo físico e o reino invisível. Essas criaturas eram protetoras, guardiãs. Elas ouviam pedidos, concediam favores, ofereciam refúgio espiritual para quem as respeitasse adequadamente. Então, quando você tinha boa sorte, quando algo maravilhoso acontecia na sua vida, você ia até a árvore mais próxima e batia no tronco. 3 vezes, sempre 3, para acordar os espíritos, para agradecê-los, para pedir proteção contínua. Mas havia outro motivo mais sinistro: as fadas. As fadas medievais não eram criaturinhas fofas com asas de borboleta que concedem desejos. Eram entidades cruéis, caprichosas, perigosamente invejosas. Elas espreitavam nas florestas, ouvindo conversas humanas, procurando por qualquer demonstração de felicidade ou prosperidade. E quando ouviam alguém se gabando de boa sorte, elas agiam, roubavam a sorte, invertiam a fortuna, transformavam bênção em maldição só por diversão amarga. Então, você aprendia rápido. Nunca fale sobre coisas boas sem proteção. Nunca declare sua felicidade para o universo sem imediatamente procurar cobertura espiritual. E essa cobertura vinha das árvores. Você batia na madeira para acordar os espíritos protetores, que então formavam escudo ao seu redor. As fadas, percebendo que você estava sob proteção arbórea, desistiam, seguiam em frente, procuravam alvos mais fáceis, e sua boa sorte permanecia intacta. O cheiro da floresta medieval era diferente do que você conhece hoje. Mais úmido, mais podre, mais vivo. Musgo crescia em camadas grossas sobre cascas de árvores que nunca tinham sido cortadas por humanos. Fungos brotavam em tons de laranja e roxo venenoso. O chão estalava sob seus pés com galhos mortos e folhas em decomposição que liberavam odor doce e enjoativo de matéria orgânica virando terra. E quando você encostava a mão no tronco de um carvalho centenário para bater 3 vezes, a casca era áspera, fria, ligeiramente úmida. Você sentia as ranhuras profundas sob seus dedos. Sentia que estava tocando algo antigo, algo que existia muito antes de você nascer e continuaria existindo
muito depois da sua morte. E você realmente acreditava que ali dentro, logo abaixo da superfície de madeira, criaturas invisíveis ouviam sua batida. Você acreditava que elas reconheciam seu pedido de proteção, que elas se moviam através dos anéis concêntricos da árvore, ativando defesas espirituais em seu favor. Não era metáfora, era tecnologia de sobrevivência. Era o que separava pessoas afortunadas de pessoas amaldiçoadas. Hoje, você bate na mesa do escritório, na porta do guarda-roupa, na cabeceira da cama. Qualquer superfície de madeira serve. Você nem precisa de árvore viva. Madeira morta, processada, envernizada, transformada em móvel. Funciona do mesmo jeito, porque você não está realmente tentando acordar espíritos arbóreos. Você está cumprindo o protocolo supersticioso que se infiltrou tão fundo na cultura que virou gesto reflexo. Você bate na madeira porque todo mundo bate, porque sua avó batia, porque você viu isso em filmes, em séries, em conversas casuais 1000 vezes. E porque alguma parte primitiva do seu cérebro ainda acredita que falar sobre coisas boas sem proteção adequada é perigoso. Existe até frase pronta: bate na madeira para não dar azar, ou toco em madeira quando você diz algo otimista demais. E todo mundo entende, ninguém questiona. Ninguém para e pensa: espera, porque exatamente madeira tem propriedades anti-azar. Você só faz, você performa o ritual e sente alívio imediato, como se tivesse acabado de instalar antivírus espiritual. Como se agora, tendo batido na madeira, você estivesse seguro contra forças invisíveis que desejam destruir sua felicidade. E talvez esteja, não porque espíritos de árvore ou fadas existam, mas porque o ritual funciona como válvula de escape psicológica. Ele te dá sensação de controle em um universo caótico. Ele transforma a ansiedade difusa em ação concreta. Você não pode controlar se vai manter o emprego, se o apartamento não vai ter problemas escondidos, se o câncer não vai voltar. Mas pode controlar bater na madeira 3 vezes. E esse micro-ritual oferece conforto desproporcional à sua simplicidade. Os medievais sabiam disso. Eles entendiam que humanos precisam de rituais para lidar com incerteza. Que precisamos sentir que estamos fazendo algo, mesmo quando não há nada a ser feito. Então, criar um sistema elaborado de gestos protetores. Bata na madeira, jogue sal. Evite espelhos quebrados. Não passe debaixo de escadas. Cada regra oferecia ilusão de agência. Cada ritual prometia que você poderia influenciar seu próprio destino se seguisse os passos corretos. E nós mantivemos tudo. Cada gesto supersticioso, cada ritual tolo, cada protocolo anti-azar que nossos ancestrais medievais desenvolveram. Nós os carregamos através de séculos de iluminismo, racionalismo, revolução científica. Atravessamos a era da razão batendo em madeira. Colonizamos a Lua enquanto evitávamos gatos pretos. Mapeamos o genoma humano e ainda jogamos sal por cima do ombro esquerdo. Porque no fundo, muito fundo, onde lógica não alcança, ainda somos aquelas pessoas na floresta úmida, cercados por árvores antigas, tentando desesperadamente proteger nossa pequena porção de felicidade contra o universo indiferente e possivelmente malicioso. Então você bate na madeira, toc, 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 e continua sua história, e sua boa sorte permanece intacta. Ou não, mas pelo menos você fez sua parte. Você acordou os espíritos, você afastou as fadas, você seguiu o protocolo de 10 séculos atrás. E isso tem que significar alguma coisa, mesmo que signifique apenas que você é humano. E humanos precisam acreditar que gestos pequenos têm poder grande, que madeira morta em forma de mesa pode nos proteger de forças que não conseguimos nomear, que tocar algo sólido, natural, antigo, nos ancora em um universo que constantemente ameaça nos arrastar para o caos. Você está atrasado, correndo pelo corredor apertado de um prédio medieval que serve de armazém, oficina e moradia simultânea.
Suas botas batem no chão de pedra irregular, enquanto você tenta alcançar a saída antes que o sino da igreja marque a hora e você perca a missa obrigatória. E então você vê uma escada de madeira encostada na parede, formando passagem estreita, mas direta para a porta. Você pode passar por baixo e economizar preciosos 5 segundos. Ou pode contornar, perdendo tempo que você não tem. Você contorna. Óbvio que contorna. Porque passar debaixo daquela escada seria sentença de morte social. Seria admissão pública de que você não respeita a Santíssima Trindade. Seria declarar para todos que você é herege, pagão, aliado do diabo. E tudo isso porque a escada encostada na parede forma triângulo. E triângulos são sagrados. Deixa eu explicar a geometria da salvação medieval. A Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, é mistério central do cristianismo. 3 entidades que são uma só. 3 pontas que formam unidade perfeita. E sabe qual forma geométrica tem 3 pontas? Exatamente. O triângulo. Então, triângulos se tornam símbolos divinos, representações físicas da estrutura do próprio Deus. Cada triângulo que você encontra no mundo é lembrança da presença divina. É território sagrado. É solo consagrado que você não deve profanar. E escadas encostadas na parede formam triângulos perfeitos. A parede vertical, o chão horizontal, a escada diagonal. 3 linhas que se encontram em 3 pontos. Trindade geométrica. Quando você passa por baixo, você está literalmente atravessando o corpo de Deus. Está violando o espaço santo. Está demonstrando desrespeito cósmico. E na Idade Média, desrespeito cósmico tem consequências muito concretas. Primeiro, as consequências sociais. Se alguém te vê passando debaixo de escada, você se torna suspeito, questionável, possivelmente perigoso. Porque pessoas que desrespeitam símbolos sagrados são exatamente o tipo de gente que faz pactos com demônios, pratica bruxaria, contamina poços, causa pestes. Você vira pária instantâneo. Mães escondem crianças quando você passa. Comerciantes recusam te vender pão. O padre anota seu nome em lista mental de pessoas que precisam de observação extra. Sua vida vira inferno muito antes de você morrer e descobrir se existe inferno de verdade. Segundo, as consequências espirituais. Atravessar a Trindade é criar rachadura na sua alma. É abrir brecha para a influência demoníaca. É enfraquecer suas defesas espirituais, de maneira que pode levar anos para reparar. Você não sente nada no momento, mas nos dias seguintes, semanas seguintes, meses seguintes, coisas ruins começam a acontecer. Você fica doente, seu gado morre, sua colheita apodrece no campo e todos sabem por quê. Lembram de te ver passando debaixo daquela escada. Lembram de você desrespeitando a Trindade. E agora você está pagando o preço divino. O cheiro debaixo de escadas medievais era particularmente ruim, porque ninguém limpava lá. Era espaço intocável, evitado, meio amaldiçoado por definição. Então, sujeira acumulava. Urina de rato cristalizava em cantos escuros. Teias de aranha densas cobriam o espaço triangular com camadas de pó e insetos mortos presos no tecido pegajoso. O ar era parado, viciado, com aquele cheiro específico de lugar que nunca recebe luz solar. E você sabia, só de olhar para aquele triângulo de sombra, que não devia entrar ali, que aquilo era território proibido. Que cruzar aquela fronteira invisível custaria mais do que valia qualquer atalho. Mas havia exceção. Sempre há exceção. Se você fosse carrasco, você podia passar debaixo de escadas à vontade, porque carrascos já estavam amaldiçoados por profissão. Eles matavam pessoas para ganhar a vida, tocavam sangue, lidavam com morte, executavam sentenças que manchavam suas almas de formas irreparáveis. Então, para carrascos, passar debaixo de escada não fazia diferença. Eles já estavam tão mergulhados em profanação que um pouquinho mais não mudava nada.
De certa forma, era até apropriado. Carrascos pertenciam a espaços amaldiçoados. Eles habitavam as margens do sagrado. Então, debaixo de escadas, era território natural deles. Hoje, você desvia de escadas sem pensar. Você está no supermercado e tem um funcionário em cima de escada trocando lâmpada. Você facilmente poderia passar direto por baixo, economizando 10 passos, mas você contorna, automaticamente. E se alguém pergunta por quê, você dá de ombros e diz, dá azar. E a outra pessoa concorda. Óbvio que dá azar. Todo mundo sabe. Ninguém questiona. Ninguém pede evidências. Ninguém faz o experimento de passar debaixo de 100 escadas e medir se a taxa de azar realmente aumenta. Porque, no fundo, você ainda acredita em geometria sagrada. Não conscientemente. Não de forma que você admitiria em voz alta. Mas aquele triângulo formado pela escada ativa algo primitivo no seu cérebro. Algum alarme ancestral que grita perigo espiritual. Alguma memória coletiva de quando triângulos significavam Deus e atravessar Deus significava destruição. E então você contorna. Você perde os 10 passos. Você respeita o triângulo e sente alívio irracional quando está seguro do outro lado. A Idade Média adorava símbolos. Cada forma tinha significado, cada número carregava poder. 3 era divino, 7 era perfeito, 13 era amaldiçoado. Você navegava o mundo decodificando mensagens secretas que Deus havia embutido na estrutura da realidade. E escadas encostadas eram uma dessas mensagens. Eram avisos visíveis, eram testes. Você consegue ver o sagrado escondido no mundano? Você consegue reconhecer a Trindade manifestada em madeira e parede? Você vai respeitar ou profanar? E nós decidimos respeitar. Séculos depois de parar de acreditar oficialmente que triângulos são pedaços de Deus, ainda os tratamos como intocáveis. Ainda desviamos, contornamos, evitamos. Ainda transmitimos a regra para nossos filhos. Não passa debaixo de escada, sem explicação, sem contexto, só a ordem. E eles obedecem, e ensinam para os filhos deles. E a cadeia continua, uma linha ininterrupta de humanos evitando triângulos desde o século XII até agora. Talvez seja mais fácil assim, mais seguro, porque questionar uma superstição é trabalho, requer esforço mental. Requer que você pare, analise, decida conscientemente se faz sentido. Enquanto obedecer cegamente é automático, é suave, é caminho de menor resistência. Você vê escada, você contorna, você continua sua vida. Sem drama, sem crise existencial. Sem precisar confrontar o fato de que você ainda opera sob código moral, desenvolvido por pessoas que achavam que o mundo tinha 500 anos de idade e estava infestado de demônios. Então, você contorna a escada. Você respeita o triângulo. Você honra a Trindade que você provavelmente nem acredita mais. E quando chega em casa são e salvo, sem nenhum azar novo, você pensa, ainda bem que não passei por baixo. Vitorioso, protegido, abençoado por geometria sagrada, medieval até o último neurônio. Você está jantando. A mesa comprida acomoda 20 pessoas, todos membros da mesma casa nobre onde você serve como escriba. A comida é simples, pão escuro, ensopado aguado de legumes, um pedaço pequeno de carne que você tem sorte de receber. O salão cheira a fumaça de lareira, suor humano acumulado e aquele odor de gordura rançosa que permeia tudo em construções medievais. Você estende a mão para pegar o saleiro de madeira e seus dedos escorregam. O saleiro vira. Cristais brancos se espalham pela mesa como neve suja. Silêncio absoluto. 20 pares de olhos te encaram. Não com raiva, com pena, com medo, porque você acabou de destruir sua própria fortuna, literalmente. Sal, na Idade Média, não é tempero, é moeda, é riqueza física. É tão valioso que soldados romanos recebiam salário em sal. Daí vem a palavra salário. E você, desajeitado imbecil,
Acabou de jogar fortuna no chão sujo. Mas pior que perder o sal é o que o sal derramado atrai: demônios. Especificamente o demônio que fica nas suas costas, bem atrás do seu ombro esquerdo, esperando exatamente esse tipo de oportunidade. Ele está sempre lá, invisível, paciente, faminto. E quando você derrama sal, quando você desperdiça substância preciosa e sagrada, ele se aproxima, ele se inclina, ele sussurra no seu ouvido esquerdo palavras que você não ouve conscientemente, mas que infectam seus pensamentos nas próximas semanas. Palavras de má sorte, palavras de ruína, palavras que garantem que tudo vai desmoronar, a menos que você haja rápido. Você pega um punhado dos cristais derramados e joga por cima do ombro esquerdo, direto na cara do demônio. O sal atinge os olhos dele, queima, cega temporariamente. Ele recua, chiando, temporariamente incapacitado, e você escapa. Sua fortuna permanece intacta, sua alma permanece não infectada. Tudo porque você jogou sal, onde não consegue ver, mirando em criatura que não consegue confirmar que existe, seguindo o protocolo que faz sentido total dentro da lógica medieval de combate espiritual. Sal tinha poder real, não metafórico, real. Ele preservava carne em época antes de refrigeração. Ele curava infecções quando esfregado em feridas abertas. Ele purificava a água suspeita quando dissolvido em quantidades adequadas. Ele era a diferença entre comer no inverno ou morrer de fome, entre ter proteína guardada ou ver sua família definhar. Então sal era sagrado por utilidade pura. Era presente de Deus embutido na terra. Era cristal de sobrevivência. E porque era tão valioso, desperdiçá-lo era pecado. Não pecado religioso abstrato. Pecado prático. Você está jogando fora recurso que poderia manter alguém vivo. Você está demonstrando desrespeito por presente divino. E isso tem preço. O universo cobra. A justiça cósmica se manifesta. E se você não tomar ação imediata para neutralizar sua transgressão, você vai pagar com juros compostos espirituais. O sal medieval era diferente do que você compra no mercado hoje. Era cinza, grosso, cheio de impurezas minerais que deixavam gosto metálico na língua. Vinha em blocos que precisavam ser raspados ou em cristais irregulares do tamanho de ervilhas. Você guardava em recipiente de madeira trancado porque sal era roubável, cobiçável, digno de violência. E quando você segurava um punhado desses cristais ásperos na palma da mão, sentia o peso literal da riqueza. Sentia cada cristalzinho arranhar sua pele. E jogar isso por cima do ombro, em gesto aparentemente tolo, era, na verdade, sacrifício significativo. Você estava queimando dinheiro para comprar proteção espiritual. Hoje você derrama sal na cozinha. Talvez esteja temperando comida, talvez esteja enchendo o saleiro de vidro que fica na mesa. Seus dedos escorregam. Sal se espalha pelo balcão. E antes mesmo de pensar, sua mão já está pegando pitada e jogando por cima do ombro esquerdo. Você faz isso rindo, meio envergonhado. Desculpa, superstição boba, você diz para quem está assistindo. Mas faz mesmo assim, porque alguma parte de você, muito no fundo, ainda acredita que existe algo nas suas costas. Algo que espera você errar. Algo que pode ser temporariamente afastado com cristais de cloreto de sódio. E todo mundo que testemunha concorda. Ninguém te chama de louco. Ninguém questiona a lógica, porque todos fazem a mesma coisa. Suas avós faziam, suas mães fazem. Você viu isso em programas de TV, em filmes antigos, em memes da internet. É gesto universal. É conhecimento comum. Derramou sal? Joga por cima do ombro esquerdo. Pronto. Resolvido. Azar neutralizado. Existe até variação regional. Em algumas culturas, você joga 3 vezes. Em outras, você cospe 3 vezes depois de jogar. Em outras ainda, você faz cruz no chão com o pé antes de jogar. Mas o núcleo é sempre o mesmo.
Sal derramado é perigoso e você precisa executar ritual de contramedida imediatamente. Não pode esperar, não pode hesitar. O demônio do ombro esquerdo age rápido. Você precisa ser mais rápido. A obsessão medieval com o ombro esquerdo especificamente vem da mesma raiz, da má reputação do lado esquerdo da cama. Esquerda é sinister, é maligna, é de onde vêm coisas ruins. Então faz sentido que seu demônio pessoal fique do lado esquerdo. É território dele, é zona de influência natural. E jogar sal para a esquerda, mais especificamente por cima do ombro esquerdo sem olhar, é atacar território inimigo, é invasão surpresa, é golpe preventivo contra a entidade que você sabe que está lá, mesmo não podendo provar. O sal queima demônios. Pelo menos era nisso que medievais acreditavam. Sal era puro, era cristalizado da essência da terra, era tocado pelo sol quando evaporava de poças de água salgada. Era abençoado por processo natural que parecia quase alquímico. Então ele carregava a energia sagrada inerente. E demônios, sendo criaturas de escuridão e corrupção, não aguentavam contato com pureza cristalina. Sal nos olhos de demônio era como ácido, era arma, era defesa portátil que você carregava na cozinha. Hoje, sal custa centavos. Você compra aquilo por preço insignificante. Você usa generosamente, sem medir, sem se preocupar com desperdício. Sal deixou de ser moeda e virou commodity. Mas o ritual permanece, o gesto permanece, a crença subconsciente permanece, porque derramar sal ainda parece errado, ainda ativa alarme interno, ainda faz você sentir que precisa fazer algo, rapidamente, para corrigir o erro cósmico que acabou de cometer. E então você joga, por cima do ombro esquerdo, sem olhar, confiando que vai acertar o alvo invisível, confiando que cristais microscópicos têm poder de afastar mal que você não consegue nomear, confiando em protocolo de 1000 anos que prometia proteger camponeses aterrorizados de demônios famintos que espreitavam nas sombras das suas próprias consciências. E quando termina o gesto, você sente alívio, pequeno, tolo, inexplicável, mas real, porque você fez sua parte. Você defendeu seu território. Você jogou sal no demônio que mora nas suas costas. E agora, pelo menos por hoje, você está seguro. Você está na praça do mercado. O dia está frio, o tipo de frio úmido que penetra através de roupas de lã e instala residência permanente nos seus ossos. O cheiro de estrume de cavalo mistura com peixe podre e pão assando em algum forno próximo. Pessoas se movem ao redor negociando, gritando, empurrando, e então alguém ao seu lado espirra. Um espirro violento, molhado, que respinga gotículas invisíveis em todas as direções. E você, sem pensar, sem hesitar, diz: Deus te abençoe. Você acabou de executar exorcismo instantâneo. Acabou de selar uma alma de volta dentro de um corpo. Acabou de impedir que demônios aproveitassem brecha momentânea para possuir um ser humano vulnerável. E tudo isso com 3 palavras. Porque na Idade Média, espirros não são reflexos involuntários causados por irritação nasal. São eventos espirituais de altíssimo risco. Deixa eu explicar a mecânica. Sua alma fica dentro do seu corpo, certo? Ela habita você, anima você, te mantém vivo e consciente. Mas ela não está presa. Ela não está trancada de forma permanente. Existem momentos de vulnerabilidade onde ela pode escapar. Sono é um deles. Por isso você precisa rezar antes de dormir para garantir que sua alma volte pela manhã. E espirros são outro. Quando você espirra, a força da expulsão de ar é tão violenta que sua alma pode ser ejetada junto. Pode ser expelida pelas suas narinas em explosão incontrolável de energia vital. E quando sua alma sai, mesmo que por fração de segundo, você fica vazio. Você se torna recipiente desocupado.
E recipientes vazios atraem ocupantes indesejados. Demônios circulam constantemente, procurando exatamente esse tipo de oportunidade. Eles são rápidos, eficientes. No tempo que leva para você recuperar o fôlego depois de um espirro, eles já podem ter se instalado. E agora, aquela pessoa que espirrou não é mais aquela pessoa. É demônio usando o corpo humano como fantasia. É entidade maligna disfarçada de vizinho, a menos que alguém intervenha. Alguém precisa dizer bênção, precisa invocar proteção divina, precisa selar o corpo de volta e garantir que a alma original retorne ao seu lugar legítimo. Deus te abençoe, não é cortesia, é ação defensiva, é contramedida espiritual. É círculo protetor verbal que você desenha ao redor da pessoa vulnerável nos segundos críticos após o espirro, impedindo que demônios aproveitem a brecha. Por isso você precisa dizer rápido, não pode esperar, não pode hesitar. Cada segundo que passa sem bênção é segundo adicional de vulnerabilidade. É janela ampliada para a possessão. Então você desenvolve reflexo. Espirro acontece. Bênção segue imediatamente, automático como respirar, porque a alternativa é conviver com pessoa potencialmente possuída, é arriscar que o padeiro, o ferreiro, seu próprio filho, seja agora hospedeiro demoníaco porque você foi lento demais com sua bênção. O som de espirros medievais era particularmente preocupante. Não eram espirros delicados cobertos por lenço de seda. Eram explosões viscerais de muco, saliva, ar fétido vindo de pulmões que inalavam fumaça de madeira queimando o dia inteiro. O corpo inteiro se sacudia, olhos se fechavam com força. A pessoa ficava temporariamente cega, surda, completamente absorvida pela convulsão física. E testemunhas viam isso e pensavam, ali está alguém perdendo o controle total do próprio corpo. Ali está a alma sendo violentamente ejetada. Ali está a oportunidade perfeita para a invasão demoníaca. E não era só espirros. Bocejos também eram perigosos. Soluços eram problemáticos. Qualquer abertura involuntária da boca criava portal. Mas espirros eram piores, porque eram mais violentos, mais incontroláveis, mais públicos. Você podia suprimir bocejo, podia segurar soluço. Mas espirro te domina, espirro te vence. Espirro demonstra que você não está no controle completo do seu próprio corpo. E falta de controle é vulnerabilidade. E vulnerabilidade é convite. Hoje você espirra no metrô. Imediatamente 3 pessoas ao seu redor murmuram saúde. Você agradece automaticamente e ninguém para pensar por quê. Por que estranhos se sentem compelidos a abençoar verbalmente sua saúde toda vez que seu nariz expele ar com força? Qual é a lógica? Qual é o benefício prático? Não existe, a não ser que você acredite em almas soltas e demônios oportunistas. Mas você continua fazendo e ensinando seus filhos a fazer. Quando alguém espirrar, você diz saúde, sem explicação adicional. Sem contexto histórico, só a regra, e eles obedecem, e se espalha. Uma onda de bênçãos automáticas atravessando séculos, atravessando culturas, atravessando idiomas. Em inglês é bless you, em espanhol é salud, em alemão é Gesundheit. As palavras mudam, mas o impulso é o mesmo: proteger o espirrante, selar a alma, afastar os demônios. Existe até hierarquia de urgência. Um espirro requer uma bênção. 2 espirros seguidos requerem 2 benções, uma para cada. E se alguém tem ataque de espirros múltiplos, você conta. Você abençoa cada um. Porque cada espirro é nova oportunidade de possessão. Cada expulsão de ar é nova brecha na defesa espiritual. Você não pode relaxar só porque já abençoou o primeiro. O segundo pode ser fatal. O terceiro pode ser o momento exato que o demônio estava esperando. E isso cria dinâmica social estranha. Você está em reunião importante. Alguém espirra. A reunião para. Todo mundo murmura saúde. A pessoa agradece. A reunião continua. Como se isso fosse normal.
como se fazer pausa coletiva para executar ritual de exorcismo preventivo fosse parte natural de discussão sobre relatórios trimestrais. E ninguém ri, ninguém questiona, ninguém sugere que talvez possamos parar de fazer isso. Porque, no fundo, todos ainda acreditam, não conscientemente, não de forma que admitiriam se perguntados diretamente, mas aquele impulso está lá. Aquela sensação de que não dizer saúde após espirro é falta de educação, é negligência, é quase cruel, como se você estivesse abandonando a pessoa à própria sorte espiritual, como se você estivesse deliberadamente deixando porta aberta para que coisas ruins entrem. A Idade Média tinha medo constante de invasão. Invasão militar, invasão de peste, invasão de demônios. O corpo era fortaleza sob sítio permanente. Cada orifício era potencial ponto de entrada. Boca, nariz, ouvidos, olhos, quando você dormia, tudo precisava ser guardado, monitorado, protegido. E a comunidade ajudava. Vizinhos se protegiam mutuamente com benções rápidas, com gestos verbais de defesa coletiva. Porque se seu vizinho fosse possuído, ele se tornava ameaça para você também. Então você o protegia não por altruísmo puro, mas por interesse próprio inteligente. E nós mantivemos isso. Mantivemos a vigilância coletiva. Mantivemos a rede de proteção verbal. Mantivemos o reflexo de abençoar estranhos em transportes públicos, em escritórios, em elevadores. Mantivemos a crença subconsciente de que espirros são perigosos e requerem intervenção imediata. Mesmo agora, quando sabemos exatamente o que causa espirros, quando entendemos estaminas e irritantes nasais e reflexos neurológicos, ainda dizemos saúde, ainda executamos o exorcismo, ainda selamos a alma de volta, ainda afastamos os demônios que provavelmente não existem, mas só provavelmente. E na dúvida, melhor abençoar, melhor prevenir, melhor manter o protocolo medieval funcionando, porque vai que funciona, vai que faz diferença, vai que aquela pessoa que espirrou realmente precisava de proteção verbal contra forças que você não consegue ver, mas que seus ancestrais juravam estar lá, esperando, famintas, prontas para possuir qualquer corpo descuidado o suficiente para expelir ar com força excessiva. Você está entrando em casa. A chuva lá fora transformou as ruas em rios de lama e esgoto medieval que ainda não foi inventado direito. Seus pés estão encharcados, suas roupas pingam água barrenta no chão de pedra. Você carrega um guarda-chuva. Não, espera, você não carrega. Porque guarda-chuvas ainda não existem para pessoas comuns. Só nobres têm guarda-sóis, aquelas estruturas enormes de tecido encerado que servos carregam sobre suas cabeças como dossel portátil. E esses guarda-sóis nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, podem ser abertos dentro de casa. Porque abrir guarda-sol dentro de casa é desafiar Deus. É declarar que o teto que ele providenciou através das mãos de carpinteiros humanos não é suficiente. É insultar a proteção divina do lar. É basicamente dizer que você precisa de proteção adicional contra o céu, mesmo quando já está protegido. E isso é heresia arquitetônica. Pensa na lógica medieval. Tetos são sagrados. Não por serem bonitos ou úteis, embora sejam ambos, mas por serem representação física da proteção divina. Deus provê abrigo. Ele inspira humanos a construir casas, igrejas, celeiros. Ele guia as mãos que cortam madeira, que encaixam pedras, que tecem palha em cobertura impermeável. Cada teto é pequeno milagre de engenharia humana guiada por sabedoria divina. E quando você está debaixo de teto, você está debaixo da mão de Deus. Você está protegido, seguro, abençoado. Agora imagina abrir guarda-sol ali dentro. Você está criando segundo teto. Teto dentro de teto. Proteção adicional dentro de proteção já fornecida. E o que isso implica? Que o teto de Deus não é confiável. Que você precisa de backup.
que a proteção divina tem falhas, que você, esperto que você é, decidiu corrigir com tecido encerado, esticado em armação de madeira. É arrogância suprema, é orgulho mortal, é pecado que atrai punição proporcional. E a punição vem. Abrir guarda-sol dentro de casa traz má sorte instantânea e duradoura. Não porque Deus fica ofendido e te castiga pessoalmente, Ele tem coisas mais importantes com que se preocupar, mas porque você criou desequilíbrio espiritual. Você demonstrou falta de fé, e falta de fé abre brechas. Demônios aproveitam, azares se acumulam, a estrutura moral do universo se ajusta para refletir sua transgressão. Os guarda-sóis medievais eram objetos impressionantes. Estruturas grandes, pesadas, cobertas com tecido que tinha sido mergulhado em óleo ou cera para repelir água. As hastes eram de madeira nobre, às vezes decoradas com entalhes que representavam santos ou símbolos de proteção. E quando abertos, eles formavam cúpula, mini teto portátil, mini igreja ambulante. Você literalmente carregava a arquitetura sagrada sobre sua cabeça. Então fazia sentido total que abrir isso dentro de estrutura já sagrada seria redundância blasfema. Mas havia outro motivo, mais prático e igualmente supersticioso. Guarda-sóis abertos dentro de casa ocupam espaço. Espaço vertical precioso em construções medievais onde tetos são baixos. E quando você abre guarda-sol em ambiente fechado, você cria sombra. Sombra artificial. Escuridão onde deveria haver luz. E escuridão artificial é território de criaturas noturnas. Você está convidando sombras para dentro do seu lar. Está criando bolsões de escuridão onde coisas ruins podem se esconder durante o dia, esperando a noite cair para emergir. Hoje você carrega guarda-chuva compacto na bolsa. Chove, você abre na rua. Para de chover, você fecha antes de entrar em qualquer estabelecimento. E se alguém abre guarda-chuva dentro de casa, todo mundo reage. Ei, não faz isso! Meio rindo, meio sério. Dá azar. E a pessoa fecha rapidamente, também meio rindo, meio com medo real de ter acabado de atrair má sorte quantificável. Ninguém sabe explicar exatamente que tipo de azar. Só sabem que é ruim, que algo vai dar errado, que abrir guarda-chuva dentro de casa é tentar o destino de forma desnecessária. E então desenvolvemos protocolo. Você entra, você sacode o guarda-chuva ainda fechado para tirar o excesso de água. Você o coloca fechado no suporte apropriado, nunca aberto, jamais. Mesmo que você queira secá-lo, mesmo que faça sentido prático abrir para que o tecido molhado seque mais rápido. Não importa. Você deixa fechado, molhado, pingando, criando poça no chão. Porque a alternativa é invocar má sorte que ninguém consegue definir. Mas todos concordam que existe. A obsessão medieval com objetos no lugar certo era intensa. Tudo tinha posição apropriada. Sapatos não ficam na mesa. Isso atrai morte. Facas não ficam com lâmina apontando para cima. Isso convida esfaqueamento espiritual. Chapéus não vão na cama. Isso traz pesadelos. E guarda-sóis não se abrem dentro de casa. Isso insulta o teto. Cada objeto carregava energia, significado, potencial de causar dano se mal posicionado. Você navegava sua própria casa como campo minado simbólico, cuidadoso para não ativar a armadilha acidental, colocando coisa errada em lugar errado. E nós mantivemos tudo. Cada regra boba, cada protocolo supersticioso, cada restrição sem lógica aparente. Mantivemos a crença de que objetos têm poder posicional, que onde você coloca as coisas importa não apenas para a organização, mas para equilíbrio espiritual do ambiente. Que sua casa é ecossistema delicado de objetos e energias que precisa ser gerenciado cuidadosamente para evitar consequências negativas. Então você fecha o guarda-chuva antes de entrar. Você o sacode na soleira da porta.
Você o deixa no suporte, gotejando, formando poça que você vai ter que limpar depois. E quando está seguro dentro de casa, seco, aquecido, protegido pelo teto que Deus e carpinteiros medievais aprovam, você sente alívio, não apenas por estar fora da chuva, mas por não ter cometido erro espiritual, por não ter aberto o segundo teto dentro do primeiro, por não ter insultado a proteção divina do lar, por não ter atraído má sorte, que poderia ter sido facilmente evitada se você apenas seguisse regras simples, que todo mundo conhece, mas ninguém questiona. Porque questionar seria trabalho, seria enfrentar o absurdo de acreditar que tecido esticado em armação de metal tem poder de atrair azar quando aberto em local coberto. Seria admitir que você vive sob código moral herdado de pessoas que achavam que tetos eram manifestação física da proteção divina. Seria confrontar quantas das suas ações diárias são governadas não por lógica ou razão, mas por medo medieval de ofender forças invisíveis através de gestos aparentemente inocentes. Então, você não questiona, você obedece. Você mantém o guarda-chuva fechado. Você respeita o teto. Você honra a crença de 1000 anos que diz que proteção dentro de proteção é redundância blasfema. E quando sai de casa no dia seguinte e nada de ruim aconteceu, quando sua sorte permanece inalterada, quando a vida continua normal, você pensa, ainda bem que não abri aquele guarda-chuva ontem. Vitorioso, protegido, abençoado por protocolo de posicionamento de objetos que faria total sentido se você vivesse em época onde Deus microgerenciava a decoração de interiores e demônios se escondiam em sombras de guarda-sóis abertos inapropriadamente. Você acorda numa sexta-feira, mas não qualquer sexta-feira, sexta-feira 13. O calendário pendurado na parede de pedra da sua pequena casa mostra claramente 13 de outubro. O ar está frio, pesado, carregado com aquela umidade que prenuncia mudança. Você sente no estômago. Hoje é dia ruim. Hoje é dia perigoso. Hoje é dia em que coisas horríveis acontecem porque o próprio tecido da realidade está corrompido pela combinação de número amaldiçoado com dia já problemático. E você está certo em ter medo. Porque hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 1307, e neste exato momento, em Paris, o rei Felipe, o Belo, está ordenando a prisão simultânea de todos os cavaleiros templários na França. Centenas deles, talvez milhares, guerreiros monges que juraram proteger peregrinos, que lutaram nas cruzadas, que acumularam riqueza e poder suficientes para fazer reis ficarem nervosos. E agora, numa operação coordenada de precisão militar impressionante para a época, todos estão sendo capturados, ao mesmo tempo, em todo o país. Você não sabe disso ainda. Você é camponês em vila pequena, longe de Paris, longe de política real. Mas vai saber. Todos vão saber, porque o que acontece hoje vai ecoar através de séculos. Vai infectar a consciência coletiva europeia com medo permanente desta data específica. Vai transformar sexta-feira 13 em sinônimo de desastre, traição, injustiça cósmica. Vai criar fobia que sobrevive até hoje, resistente a toda lógica e evidência. Os templários eram intocáveis, ou pelo menos eram. Ordem militar religiosa aprovada pelo Papa, respondendo apenas à autoridade papal. Isentos de impostos locais, protegidos por privilégios que os colocavam acima de reis. Eles eram banqueiros, guerreiros, diplomatas. Eles guardavam tesouros, financiavam campanhas militares, possuíam fortalezas através de toda a Europa e Oriente Médio, e acumularam inimigos, especialmente um inimigo, Felipe da França, que devia tanto dinheiro aos templários que a única solução viável era destruí-los completamente. Então Felipe planejou. Em segredo absoluto, ele preparou ordens de prisão simultânea. Ele inventou acusações, heresia, adoração de ídolos, rituais obscenos, pactos demoníacos.
Ele garantiu o apoio do Papa Clemente, que era basicamente marionete papal instalada por pressão francesa. E ele escolheu data, sexta-feira 13, porque sexta-feira já era dia suspeito. Jesus foi crucificado numa sexta, e 13 já era número amaldiçoado. 13 pessoas na última ceia, sendo que o 13º traiu Cristo. Combinação perfeita para a operação que precisava parecer sancionada por justiça divina. E funcionou. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro, soldados invadiram templos templários, residências, propriedades. Capturaram homens que estavam dormindo, rezando, comendo. Alguns tentaram resistir, mas foram esmagados por números superiores. Outros se renderam, confusos, incapazes de entender como sua ordem protegida podia ser atacada tão abertamente. E então começaram as torturas. Porque Felipe precisava de confissões. Precisava que templários admitissem as heresias que ele havia inventado. Precisava de justificativa legal para roubar toda a riqueza deles. E obteve confissões. Claro que obteve. Quando você está sendo esticado em roldana, quando seus pés estão sendo queimados lentamente, quando você não dorme há dias e está sendo interrogado por homens que prometem parar a dor, se você apenas confirmar o que eles querem ouvir, você confessa qualquer coisa. Então, templários confessaram adorar ídolos. Confessaram cuspir na cruz. Confessaram práticas sexuais proibidas. Confessaram tudo. E essas confissões obtidas sob tortura extrema foram usadas para justificar a execução completa da ordem. O cheiro das fogueiras estava em todo lugar nos meses seguintes. Templários foram queimados em grupos, publicamente, em praças de cidades através da França e depois através da Europa, conforme outras nações seguiram o exemplo francês. E eles gritavam inocência enquanto queimavam. Gritavam que eram leais, que nunca traíram Cristo, que as confissões foram forçadas. Mas ninguém os ouvia. Ou melhor, ouviam, mas não importava. A maquinaria política já estava em movimento, a riqueza dos templários já estava sendo confiscada, a ordem já estava destruída. E o último grão-mestre, Jacques de Molay, gritou maldição enquanto as chamas o consumiam. Ele convocou Felipe e Clemente para encontrá-lo diante do trono de Deus dentro de 1 ano, e ambos morreram. Felipe em acidente de caça misterioso, Clemente de doença súbita, ambos dentro do prazo que Molay havia especificado. E isso cimentou o terror. Não era apenas perseguição política, era amaldiçoado, era tocado por justiça divina. Era sexta-feira 13 mostrando seu verdadeiro poder como data em que a ordem natural do universo pode ser violentamente invertida. Hoje você evita sexta-feira 13. Você marca na agenda. Você faz piada nervosa sobre ser cuidadoso. Alguns lugares nem têm 13º andar em prédios. Pulam de 12 para 14, como se pular o número fosse suficiente para evitar a maldição. Hotéis não têm quarto 13. Aviões não têm fileira 13. E quando sexta-feira 13 aparece no calendário, artigos são escritos, memes são compartilhados, pessoas genuinamente alteram comportamento para minimizar risco. Existe até nome médico para o medo: paraskevidecatriafobia. Fobia específica, reconhecida, documentada. Pessoas que não conseguem sair de casa em sexta-feira 13, que chamam doentes no trabalho, que cancelam viagens, adiam decisões importantes, recusam fazer qualquer coisa significativa. E estudos estimam que a economia americana perde entre 800 milhões e 900 milhões de dólares toda sexta-feira 13, porque pessoas evitam viajar, evitam fazer compras grandes, evitam participar da sociedade normal. Tudo por causa do que aconteceu numa manhã de outono em 1307. Você não pensa nos templários quando evita sexta-feira 13. Não pensa em Jacques de Molay queimando, gritando maldição, morrendo injustamente enquanto o rei corrupto assistia satisfeito. Você só sente aquele desconforto vago.
Aquela sensação de que hoje é dia para ser extra cuidadoso, dia em que azar está amplificado, dia em que o universo está ligeiramente desalinhado de forma que aumenta a probabilidade de coisas ruins. E talvez esteja certo, não porque a data tem poder mágico, mas porque milhões de pessoas acreditam que tem. E quando milhões acreditam algo, eles criam realidade própria. Eles dirigem mais tensos em sexta-feira 13, aumentando acidentes. Eles tomam decisões piores porque já esperam resultados ruins. Eles interpretam eventos normais como confirmação da maldição. E assim, a profecia se autorrealiza. Sexta-feira 13 é azarada porque decidimos coletivamente que é azarada, porque permitimos que perseguição política de 700 anos atrás continue governando nosso comportamento moderno. Filipe conseguiu. Ele destruiu os templários, mas no processo, ele criou monstro maior. Ele transformou data em maldição permanente. Ele garantiu que sua traição seria lembrada não como crime político, mas como prova de que certas combinações de tempo e número são perigosas. Ele acidentalmente validou superstição que sobreviveria muito mais tempo que sua dinastia. E agora, séculos depois, você ainda carrega o medo dele. Ainda obedece ao calendário amaldiçoado que ele criou. Ainda evita sexta-feira 13, como se templários fantasmagóricos ainda estivessem lá, esperando vingança, tornando a data perigosa para todos os que se atrevem a ignorar sua maldição moribunda. Você está caminhando por estrada empoeirada que conecta duas vilas. O sol está alto, quente demais para a estação, e o suor gruda sua camisa de lã nas costas. Ao longe, você vê figuras se aproximando. Outro viajante. À medida que a distância diminui, você consegue ver detalhes. Homem, sozinho, carregando saco de tecido sobre o ombro. Comerciante, talvez. Ou ladrão disfarçado. Ou assassino contratado. Você não sabe, e ele não sabe quem você é. Vocês dois estão avaliando perigo, calculando risco, decidindo se devem correr ou lutar, ou simplesmente passar um pelo outro com cordialidade tensa. E então acontece o protocolo. Quando vocês estão a 5 passos de distância, ambos param. Ambos estendem a mão direita, palma aberta, vazia, visível, e apertam as mãos um do outro em gesto que parece amigável, mas é, na verdade, inspeção de segurança mútua. Você está provando que não carrega a adaga na mão dominante. Ele está provando o mesmo. Vocês estão temporariamente desarmados durante o contato físico. Estão vulneráveis por escolha deliberada. E essa vulnerabilidade compartilhada cria momento de trégua, onde assassinato seria desonroso. Porque na Idade Média, todo mundo anda armado. Não espadas longas. Essas são para nobres e cavaleiros. Mas facas, punhais, lâminas curtas escondidas em cintos, botas, dentro de mangas. Armas que podem ser sacadas em fração de segundo e enfiadas entre costelas antes que a vítima perceba o que está acontecendo. E a maioria das pessoas é destra. Então a maioria esconde armas do lado direito do corpo, acessíveis pela mão direita. Sua mão direita é sua mão de matar. É sua ferramenta de sobrevivência violenta. Então mostrar a mão direita vazia é gesto de paz. É declaração de intenções não hostis. É, olha, estou indefeso agora, por favor não me mate enquanto estou vulnerável. E apertar a mão direita do outro é garantia física. Enquanto as mãos estão entrelaçadas, nenhum dos dois pode sacar arma. Vocês estão mutuamente incapacitados. Presos em abraço de dedos, que funciona como seguro temporário contra violência súbita. Mas há mais. O aperto revela informações. A força dele te diz se ele é trabalhador manual, mãos calejadas, aperto firme, ou aristocrata, mãos macias, aperto fraco. A temperatura da pele dele te diz se ele está nervoso. Mãos suadas significam adrenalina, significam que talvez ele esteja planejando algo. A duração do aperto te diz sobre confiança.
Muito curto significa ele quer sua mão de volta rapidamente, talvez para alcançar a arma. Muito longo significa ele está te segurando deliberadamente, talvez esperando que cúmplice escondido te ataque por trás. O aperto de mão medieval era negociação complexa de poder e vulnerabilidade. Você apertava firme o suficiente para demonstrar força, mas não tão firme que parecesse ameaça. Você segurava tempo suficiente para provar boa-fé, mas não tanto que parecesse armadilha. Você mantinha contato visual durante todo o processo, porque desviar o olhar sugeria desonestidade. Era dança coreografada de sinais corporais, onde um passo errado podia significar que você terminava o dia com faca no estômago. E tinha protocolo para canhoto. Se você fosse canhoto, você ainda oferecia a mão direita, porque oferecer a esquerda era insulto. Era sugerir que o outro não merecia sua mão dominante. Era demonstrar desrespeito profundo. Então canhotos aprendiam a apertar com a direita enquanto mantinham a esquerda. Sua verdadeira mão de arma, livre e pronta. Era desvantagem tática, mas era preço de etiqueta social. Hoje você aperta mãos dezenas de vezes por semana. Encontro de negócios, você aperta mãos. Entrevista de emprego, você aperta mãos. Conhece os pais da namorada, você aperta mãos. É ritual automático. Você estende a direita, eles estendem a direita, vocês apertam por 2 segundos, soltam, continuam a vida. E você acha que isso é sobre cordialidade, sobre profissionalismo, sobre estabelecer conexão humana básica através de toque físico apropriado. Mas olha o que você está realmente fazendo. Você está provando que não carrega a arma. Você está se desarmando temporariamente para demonstrar que não representa ameaça imediata. Você está performando o protocolo de segurança medieval em sala de conferência climatizada no 21º século. E ninguém acha estranho. Ninguém questiona por que precisamos tocar as mãos direitas específicas de estranhos antes de discutir relatórios de vendas. E existe julgamento. Aperto muito fraco é negativo. Esse cara não inspira confiança. Mão de peixe morto. Aperto muito forte é negativo. Ele está tentando compensar algo, agressivo demais. Aperto na duração errada é negativo. Aperto com mão úmida é desastre social. Você é avaliado, categorizado, julgado, baseado em como você executa gesto de 2 segundos, que originalmente servia para garantir que você não planejava esfaquear a outra pessoa. Executivos fazem cursos sobre aperto de mão correto. Aprenda a projetar confiança através do aperto. Aprenda ângulo correto, pressão correta, duração correta. Aprenda a ler apertos de mão de outros para determinar se são aliados ou ameaças. É sério. Pessoas adultas pagam dinheiro para aprender versão corporativa moderna de protocolo anti-esfaqueamento medieval. E recusar apertar mão é ofensa grave. Se você deixa alguém com mão estendida, ignorada, você acabou de declarar hostilidade. Você sugeriu que eles são indignos de até mesmo trégua temporária. Você os marcou como inimigos. Politicamente, socialmente, profissionalmente, você criou problema. Porque a mão estendida é convite sagrado. É oferta de paz temporária. E rejeitá-la é ato de guerra. Então você aperta. Sempre aperta, mesmo quando não quer, mesmo quando a pessoa é repulsiva, mesmo quando você sabe que eles são corruptos, mentirosos, perigosos. Você estende à direita, você aperta à direita deles, você olha nos olhos deles, você segura por 2 segundos, você solta. E nesse momento, vocês dois executaram um ritual de 1000 anos que garante que pelo menos durante aquele aperto, ninguém vai sacar faca e matar o outro. E depois vocês soltam as mãos e ambos secretamente avaliam se poderiam ter sacado arma rápido o suficiente. Se o ângulo estava certo, se houve oportunidade, não conscientemente. Você não pensa literalmente sobre esfaquear seus colegas de trabalho,
mas alguma parte reptiliana do seu cérebro ainda está fazendo cálculos, ainda está avaliando a ameaça, ainda está operando sob lógica medieval, onde cada encontro com o estranho é potencialmente letal. E você sobrevive sendo mais esperto, mais rápido, melhor em ler sinais sutis de perigo. A humanidade evoluiu. Construímos civilizações, sistemas legais, forças policiais. Homicídio é crime agora. Violência interpessoal é inaceitável socialmente. Você não precisa provar que está desarmado toda vez que conhece alguém novo. Mas ainda prova, ainda estende a mão direita vazia, ainda performa o gesto. Ainda obedece ao protocolo estabelecido quando cada estranho era ameaça em potencial. E cada encontro podia terminar com sangue na estrada empoeirada. E você faz isso automaticamente, sem pensar, sem questionar, porque isso é o que humanos civilizados fazem. Eles apertam mãos, eles provam que estão desarmados, eles executam inspeção de segurança disfarçada de cortesia, eles mantêm viva a paranoia medieval, onde confiar em estranho sem verificação física seria suicídio estúpido. Você está olhando para seu reflexo, não em espelho moderno de vidro prateado com moldura decorativa, em disco polido de metal que custou 3 meses do seu salário. Bronze ou estanho, esfregado até brilhar o suficiente para mostrar contorno vago do seu rosto. A imagem é escura, distorcida, fantasmagórica. Você não consegue ver detalhes finos, não consegue contar fios de cabelo ou examinar manchas na pele, mas consegue ver você, ou algo parecido com você. Algo que imita seus movimentos, que te observa de volta, que existe naquele disco frio de metal, como prisioneiro bidimensional. E então, escorrega. O espelho cai das suas mãos. Você tenta agarrar, mas é tarde demais. Ele bate no chão de pedra. O som é agudo, metálico, final. E quando você olha para baixo, o disco está rachado. Não completamente quebrado, mas fraturado. Linhas irregulares atravessam a superfície polida. Seu reflexo agora aparece em fragmentos desconectados. Olho aqui, boca ali, testa em pedaço separado. Você está partido, dividido. E isso não é apenas perda material de objeto caro. É catástrofe espiritual de proporções devastadoras. Porque você acabou de quebrar sua alma. Literalmente. Na cosmologia medieval, espelhos não apenas refletem luz, eles capturam essência. Quando você olha em espelho, parte de você entra nele, fica presa na superfície polida. É por isso que vampiros não têm reflexo. Eles não têm alma para capturar. É por isso que você cobre espelhos quando alguém morre na casa, para impedir que a alma do morto fique presa, tentando sair pelo reflexo. Espelhos são portais, armadilhas, recipientes para pedaços da sua identidade espiritual. E agora, você quebrou o recipiente, quebrou o container que segurava fragmento da sua alma. E aquele fragmento está solto agora, flutuando, perdido, incapaz de retornar ao seu corpo porque o caminho está destruído. Você está literalmente menos completo do que estava 5 minutos atrás. Você perdeu pedaço de você mesmo que vai demorar 7 anos para regenerar. Por que 7 anos? Porque esse é o ciclo completo de renovação corporal segundo medicina medieval. Eles acreditavam que o corpo humano se renovava completamente a cada 7 anos. Cada célula substituída, cada órgão reconstruído, cada parte de você trocada por versão nova. Então leva 7 anos para você criar alma nova o suficiente para compensar o pedaço que você perdeu no espelho quebrado. 7 anos de incompletude espiritual. 7 anos de vulnerabilidade aumentada. 7 anos de má sorte, porque você está operando com déficit de alma. O cheiro de espelhos medievais quebrados tinha nota metálica estranha. O bronze ou estanho liberava odor quando fraturado, misturado com qualquer que fosse a substância usada para polir. Às vezes cinza, às vezes areia fina misturada com gordura animal. E havia sempre medo de tocar nos cacos.
Não apenas por risco de corte físico, mas porque os fragmentos ainda continham pedaços de reflexo. Tocar caco de espelho quebrado era arriscar que outro pedaço da sua alma fosse puxado para dentro do vidro morto, aumentando o tempo de recuperação, aprofundando a maldição. Então você tinha que descartar os cacos de forma ritual. Não podia simplesmente jogar no lixo ou no rio. Tinha que enterrar em terra consagrada, ou dissolver em água corrente enquanto rezava, ou queimar sob lua cheia. Existiam protocolos, métodos para minimizar dano, para garantir que a alma presa nos fragmentos encontrasse paz ou liberação, para acelerar os 7 anos de penitência, mas nada eliminava completamente a maldição. Você quebrou o espelho, você vai pagar. É lei cósmica. E o preço era real. Nos 7 anos seguintes, você estava marcado. Azares se acumulavam de formas que pareciam confirmar a maldição. Você ficava doente mais frequentemente. Negócios falhavam, relacionamentos desmoronavam. E cada vez que algo ruim acontecia, você e todos ao seu redor sabiam por quê. Lembram do espelho. Lembram que você ainda está em período de penitência. E isso criava profecia autorrealizável. Você esperava má sorte, então interpretava eventos normais como má sorte, então se comportava como pessoa azarada, então criava mais má sorte através de decisões ruins baseadas em expectativa de fracasso. Hoje você quebra espelho e faz a conta imediatamente. 7 anos de azar. Você diz isso em voz alta, meio brincando, mas há tensão na sua voz. A preocupação real, e você descarta os cacos com cuidado excessivo. Você os enrola em jornal, coloca em sacola separada, certifica-se de que ninguém vai se cortar. E talvez você jogue sal por cima do ombro depois, ou toca madeira 3 vezes, ou faz algum outro gesto protetor para tentar neutralizar parcialmente a maldição que acabou de ativar. E se você está atravessando período ruim na vida, você para e pensa. Espera, eu quebrei espelho recentemente? Você tenta lembrar. Você calcula anos. E se foi há menos de 7 anos, você tem explicação pronta para tudo que está dando errado. É o espelho. Obviamente, você está sob maldição ativa. Não há nada que você possa fazer, exceto esperar que os 7 anos terminem e então sua sorte vai melhorar automaticamente. Espelhos medievais eram raros, caros, quase mágicos por definição. Possuir um era status symbol. Significava riqueza suficiente para comprar objeto que não tinha função prática, além de vaidade. Então quebrá-lo era tragédia econômica. Você acabou de destruir investimento significativo. E a maldição de 7 anos era talvez originalmente punição psicológica inventada por pessoas ricas para garantir que servos fossem extremamente cuidadosos ao manusear espelhos preciosos. Quebra isso e você terá 7 anos de azar. É ameaça eficiente para induzir cuidado máximo. Mas a crença escapou da classe rica, infiltrou todas as camadas sociais, virou verdade universal. E quando espelhos de vidro se tornaram comuns, quando cada casa podia ter um, a maldição permaneceu intacta. Não importava se seu espelho custou $5 na loja de departamentos. Quebrá-lo ainda invocava 7 anos de má sorte. Porque o preço não era pelo objeto material, era pela alma capturada, era pelo portal quebrado, era pela fragmentação espiritual que você causou ao destruir superfície que continha pedaço de você. E nós acreditamos, mesmo quando não acreditamos. Mesmo quando rimos e dizemos, é só superstição boba, ainda sentimos aquele aperto no peito quando o espelho se parte. Ainda contamos os 7 anos, ainda procuramos por sinais de que a maldição está ativa. Ainda esperamos que coisas ruins aconteçam. E quando acontecem, porque coisas ruins sempre acontecem, isso é vida. Nós as atribuímos ao espelho quebrado. Nós conectamos os pontos. Nós validamos a superstição através de coincidência e viés de confirmação. Então você limpa os cacos, cuidadosamente, obsessivamente.
certificando-se de que cada fragmento minúsculo está contido, descartado, removido, como se limpeza perfeita pudesse mitigar a maldição. Como se a atenção meticulosa aos destroços pudesse de alguma forma reparar a alma que você quebrou junto com o vidro. E quando termina, quando não resta nenhum fragmento brilhante no chão, você respira fundo, conta os anos que faltam até estar livre e promete a si mesmo ser mais cuidadoso, não quebrar mais espelhos, não arriscar mais fragmentação espiritual. Não invocar mais maldições que datam de época quando reflexos eram magia e vidro polido era janela para a dimensão onde pedaços de você ficavam presos, esperando 7 anos completos para finalmente, talvez, encontrar caminho de volta para casa. Você está na entrada da igreja. O casal acabou de fazer votos, o padre acabou de declará-los casados diante de Deus e testemunhas humanas. E agora vem a parte mais importante. Não o beijo, não os parabéns. Mas o ritual de fertilidade, que ninguém admite ser ritual de fertilidade. Você segura punhado de arroz cru nas mãos, grãos pequenos, duros, pontiagudos nas bordas. E quando os recém-casados saem pela porta da igreja, você joga. Todo mundo joga. Chuva de arroz cai sobre eles enquanto correm em direção à carruagem, rindo, protegendo os olhos, sendo bombardeados por sementes não cozidas, atiradas com força por pessoas que supostamente os amam. E você está performando magia pagã. Está executando feitiço de fertilidade tão antigo que precede o cristianismo por milênios. Está dizendo para o universo, para os deuses antigos que ainda escutam mesmo quando ninguém acredita mais neles. Que este casal seja fértil como este arroz, que eles produzam filhos abundantes, como estas sementes produziriam plantas, que a união deles gere vida nova em quantidade suficiente para garantir sobrevivência da comunidade. E você faz isso na escadaria da igreja, com a aprovação do padre, com bênção institucional de religião que deveria rejeitar rituais pagãos, mas que estrategicamente decidiu absorvê-los, ao invés de tentar eliminá-los. Porque a igreja aprendeu rápido. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, encontrou populações que tinham praticado rituais de fertilidade por milhares de anos. Rituais ligados à terra, às colheitas, aos ciclos de plantar e colher. E essas pessoas não iam simplesmente abandonar práticas que garantiam boa sorte para casamentos, nascimentos, safras. Então, a igreja fez acordo implícito. Podem continuar jogando sementes nos casamentos. Podem continuar com suas superstições agrárias. Contanto que façam isso depois da cerimônia cristã. Contanto que não admitam abertamente que estão praticando magia pagã. Arroz, especificamente, era escolha estratégica. Era grão que produzia abundantemente. Uma planta de arroz podia gerar centenas de grãos. Então, jogar arroz era jogar símbolo de multiplicação extrema. Era dizer, olhem quantos grãos saem de uma planta, que vocês tenham tantos filhos quanto esta planta tem grãos. Não literalmente centenas de filhos. Isso seria pesadelo demográfico, mas filhos suficientes. Mais importante, filhos que sobrevivem. Porque na Idade Média você precisava ter 7 ou 8 filhos para que talvez 3 chegassem à idade adulta. Mortalidade infantil era devastadora. Então fertilidade não era sobre luxo, era sobre sobrevivência da espécie. O som do arroz batendo em tecido, em cabelo, em pele, criava percussão estranha. Tic, 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 tic. Centenas de grãos duros impactando superfícies diferentes ao mesmo tempo. E havia violência implícita no gesto. Você estava atirando coisas em pessoas. Estava bombardeando recém-casados com projéteis que, se acertassem olhos desprotegidos, poderiam causar dano real. Mas isso fazia parte do ritual. Tinha que haver elemento de desconforto. Tinha que haver pequeno sacrifício. Fertilidade não era dádiva gratuita. Era negociação com forças naturais que exigiam demonstração de comprometimento. E tinha que ser desperdiçado.
Tinha que ser arroz jogado no chão, pisado, perdido, porque desperdício era oferenda, era sacrifício conspícuo. Você estava dizendo: temos tanto, somos tão abençoados, que podemos literalmente jogar comida fora. E essa demonstração de abundância atraía mais abundância. Era magia simpática. Haja como se fosse rico e você se tornará rico. Haja como se tivesse comida sobrando e você terá comida sobrando. Jogue arroz nos casados e eles terão filhos sobrando. Claro que, pragmaticamente, jogar comida em casamentos era problema sério em sociedades onde fome era ameaça constante. Então havia variações regionais. Alguns lugares usavam trigo, outros usavam cevada. Alguns usavam pétalas de flores. Menos eficaz simbolicamente, mas mais aceitável em tempos de escassez. E alguns lugares faziam versão extremamente prática. Jogavam migalhas de bolo. Assim, pelo menos, pássaros comiam depois. E você não estava desperdiçando comida completamente, só transformando-a em ração de pássaro através de ritual de fertilidade publicamente sancionado. Hoje, você não joga arroz, provavelmente. Porque alguém inventou história de que pássaros comem arroz cru e ele expande no estômago deles e os mata. Isso é falso. Completamente inventado. Pássaros comem arroz cru o tempo todo em campos de arroz e sobrevivem perfeitamente. Mas a história se espalhou e agora igrejas proíbem arroz. Então você joga confete, ou bolhas de sabão, ou pétalas de rosa, ou sementes de passarinho embaladas em saquinhos decorativos. Mas a intenção permanece. Você ainda está desejando fertilidade. Ainda está participando de ritual que diz que vocês tenham filhos, muitos filhos, filhos saudáveis, filhos que sobrevivem. Mesmo que metade dos casais modernos não planeje ter filhos, mesmo que fertilidade não seja mais questão de sobrevivência, mas escolha pessoal, você ainda performa o ritual, ainda joga coisas em pessoas que acabaram de se casar. Ainda celebra a união romântica com bombardeio de símbolos de reprodução agrícola. E ninguém questiona. Ninguém para e pensa: espera, por que estamos fazendo isso? Porque a conclusão lógica de cerimônia de casamento é atacar o casal com objetos pequenos. Você só faz. Você pega o confete ou as pétalas ou as sementes. Você espera o momento certo e você joga, com força, com alegria, com participação entusiástica em costume que faria druidas celtas se sentirem orgulhosos. Porque o ritual tem poder, não poder mágico literal de forçar fertilidade, mas poder psicológico, poder comunitário. Quando 100 pessoas jogam arroz em você, você sente o peso da expectativa coletiva. Você sente a comunidade dizendo: vocês agora são unidade produtiva. Vocês agora têm responsabilidade de gerar próxima geração. Nós investimos neste casamento, compramos presentes, comparecemos à cerimônia e esperamos retorno. Esperamos bebês, esperamos continuidade, esperamos que vocês cumpram função biológica e social de se reproduzir. E casais sentem essa pressão, sentem imediatamente, mesmo que ninguém diga explicitamente. O arroz diz, o confete diz, as sementes dizem, cada grão que atinge você é lembrança. Façam filhos, multipliquem, sejam férteis como estas sementes. Cumpram o propósito biológico que justifica todo este evento elaborado. Porque casamentos não são realmente sobre amor romântico, não na estrutura profunda. Na estrutura profunda, casamentos são sobre criar próxima geração, sobre garantir que a sociedade continue, sobre unir recursos e esforços para criar ambiente estável onde crianças podem ser criadas com chance decente de sobrevivência. E os pagãos sabiam disso. Eles eram honestos sobre isso. Seus rituais de fertilidade eram explícitos. Eles não fingiam que casamento era apenas sobre dois indivíduos apaixonados querendo passar tempo juntos. Eles diziam: vocês estão se unindo para fazer bebês, para plantar sementes humanas,
assim como plantamos sementes na terra. E nós vamos jogar símbolos dessas sementes em vocês para lembrar-lhes, para abençoar-lhes, para magicamente influenciar sua capacidade reprodutiva. Direto, sem romantização excessiva. E nós mantivemos isso. Embalamos em linguagem mais delicada. Escondemos sob camadas de tradição e estética. Fingimos que é só gesto fofo. Mas, no fundo, você ainda está praticando magia de fertilidade pagã. Ainda está tentando influenciar resultado reprodutivo de casal através de ritual público envolvendo sementes. Ainda está confiando que o universo responde a simbolismo agrícola. Ainda está operando sob lógica onde jogar coisas que crescem em pessoas que se casaram vai de alguma forma garantir que elas também cresçam sua família. Então você joga, o confete voa, as pétalas caem, as sementes se espalham. E os recém-casados riem, protegem os rostos, correm através da chuva de fertilidade que você criou. E você sente satisfação, sente que fez sua parte, que contribuiu para o ritual, que ajudou a garantir, através de gesto ancestral, preservado por milênios de repetição inconsciente, que este casamento será fértil, que esta união produzirá frutos, que estas duas pessoas cumprirão destino agrícola biológico de plantar, cultivar, colher. Mesmo que eles trabalhem em escritório, morem em apartamento e não tenham a menor intenção de ter filhos. Você jogou as sementes. Você fez a magia. Você conectou este momento moderno com cadeia ininterrupta de rituais pagãos que se estendem até pré-história. E isso tem que significar alguma coisa, mesmo que signifique apenas que você é humano. E humanos, não importa quão civilizados, ainda acreditam secretamente que jogar grãos em pessoas recém-casadas vai de alguma forma influenciar quantos bebês elas produzem. E assim você chega ao final desta jornada. Você atravessou séculos em uma noite. Visitou medos que seus ancestrais carregavam como peso real, tangível, diário. Viu como cada gesto supersticioso que você faz, sem pensar, é eco de terror genuíno que alguém sentiu há muito tempo. Como cada ritual bobo que você performa é cicatriz cultural de época onde o mundo parecia mais perigoso, mais mágico, mais vivo com forças invisíveis que precisavam ser constantemente apaziguadas. E talvez agora, quando você bater na madeira amanhã, vai sentir algo diferente, não apenas reflexo automático, mas conexão tênue com pessoa medieval que batia na mesma madeira, com o mesmo medo, pedindo proteção aos mesmos espíritos que você nem acredita mais que existem. Talvez quando evitar escada, vai lembrar dos triângulos sagrados. Quando jogar sal, vai sentir o demônio imaginário recuando. Quando apertar mão de estranho, vai reconhecer a dança antiga de provar que está desarmado. Você é medieval. Sempre foi. Sempre será. As superstições nunca morreram. Apenas se disfarçaram de tradição, de costume, de é assim que sempre fizemos. E você as carrega com você, dia após dia, gesto após gesto, medo ancestral após medo ancestral. E talvez isso seja reconfortante. Saber que você faz parte de corrente humana que se estende por 1000 anos, que seus medos são velhos, testados, compartilhados por bilhões que vieram antes. Então respire fundo. Acomode-se mais profundamente onde você está. Deixe o peso desta noite se assentar suavemente sobre você como cobertor quente. Você está seguro aqui, protegido, do lado certo da cama, longe de escadas, sem espelhos quebrados por perto. E enquanto você fecha os olhos, pode descansar sabendo que amanhã, quando acordar, vai continuar seguindo as mesmas regras medievais, porque no fundo, todos nós ainda somos. Durma bem.